A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero falar sobre 5 verdades sobre o Natal que talvez você não saiba. Então, se ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva e ative o sininho de notificações, que assim você não perderá nenhum vídeo aqui do canal. E também, se você gostar, deixe o joinha, mas primeiro assista o vídeo. Se você gostar, deixe o joinha, que você vai estar demonstrando para o YouTube que você gostou do conteúdo. Então vamos lá, 5 verdades sobre o Natal e o nascimento de Jesus, relacionando uma coisa com a outra, que na verdade, a primeira verdade é que o Natal não é verdadeiramente o dia do nascimento de Jesus. E eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso. Primeira verdade, então, Jesus não nasceu em dezembro. Tudo indica que Jesus não nasceu em dezembro. Primeira razão para isso é que a Bíblia diz que no dia do nascimento de Jesus, haviam pastores que estavam ali apacentando seus rebanhos no campo, quando eles viram a estrela que indicava onde Jesus estava. E não era costume dos pastores, e nem teria como os pastores estar no campo à noite, em dezembro, porque dezembro é inverno em Jerusalém, em Israel, naquela região lá. Então lá é inverno, muito frio, e não existia pastores nessa época do ano no campo. Então isso já é um forte indício de que não foi em dezembro que Jesus nasceu. O outro indício também é relacionando a questão de João Batista, o nascimento de João Batista, que foi 6 meses antes do nascimento de Jesus. Então, quando o anjo apareceu para Zacarias, Zacarias iria no templo apresentar ali o sacrifício, porque existia naquela época uma divisão. Essa divisão está lá em 1 Crônicas, capítulo 24. Uma divisão sacerdotal. Existiam 24 da descendência de Abrão, que tinha 15 dias. Em cada ano eles tinham ali 2 semanas para eles fazer ali o seu sacrifício ali, está no templo, né? E a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5, que Zacarias era da linha do sacerdote Abias. E a linha do sacerdote Abias é a 8ª. Cada um tinha 15 dias no ano para apresentar. Então foi feito um sorteio, está lá em 1 Crônicas 24, vocês podem conferir. Foi feito o sorteio, cada um tinha então uma ordem. Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, até o 24º. Mas Abias era o 8º. E Zacarias era da linha de Abias. Então, se Zacarias estava no templo, ele ia entrar no templo para apresentar o sacrifício sacerdotal, quando o Senhor falou com ele, o anjo apareceu para ele dizendo que Isabel iria conceber um filho, que seria João Batista. Então, relacionando o nascimento de João Batista com o de Jesus, que foi 6 meses após o de João Batista, é uma conta até difícil de fazer, porque tem que comparar o calendário cristão com o judaico, né? O calendário judaico é diferente do cristão, tem que fazer uma comparação, mas fazendo essa comparação, chega-se bem próximo de setembro ou outubro, que seria o nascimento de Jesus. Mas também não dá para afirmar com certeza, porque a Bíblia diz que havia esse sorteio, essa linha, né, que no caso de Abias era o 8º, mas a Bíblia não diz claramente se começava o primeiro no início do ano. Então não dá para a gente ter muita certeza. Se fosse por essa linha, seria no final de setembro que Jesus teria nascido. Mas eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso aí, porque a Bíblia não fala claramente se iniciava no início do ano esse sorteio que era feito, né, para cada sacerdote apresentar ali o sacrifício. Então não dá, afinal, irmãos, não dá para definir o mês que Jesus nasceu claramente. Não dá para definir também o ano. Essa já é a segunda verdade que eu quero trazer para você, é que não dá para definir o ano. Portanto, nós não podemos afirmar com certeza. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai ver,
mas estou gravando no final de 2021. Teoricamente, teria que ter 2021 anos que Jesus nasceu, porque o calendário nosso, o calendário cristão, diz que é 2021 depois de Cristo. Quando eu aprendi isso lá na quinta série, eu passei a ter essa dúvida. Se o nosso calendário conta depois de Cristo, então seria fácil definir a data que Jesus nasceu, porque teria que, no meu pensamento antigo, teria que começar a contar a partir do dia que Jesus nasceu. Então, na verdade, o Natal teria que ser no dia 1º de janeiro, então cada ano completava o ano, era o dia que Jesus nasceu. Mas na verdade não é assim, porque na verdade essa definição de antes de Cristo e depois de Cristo, ela começou no 6º século com o cronologista Dionísio. Ele começou a considerar que seria o primeiro ano depois de Cristo, o ano 753 da fundação de Roma. Porque naquela época era assim, a gente vê muito no Antigo Testamento, quando fala tal ano do reinado do rei tal. Então eles consideravam o reinado de um determinado rei, considerava a fundação de uma determinada cidade. Então ele considerou o ano 753 da fundação de Roma, que seria então o ano 1 depois de Cristo. Mas acontece que ele estava errado. Foi descoberto por um outro cronologista chamado Vago, já no ano 1500, que havia um erro. Por quê? Porque por essa contagem de Dionísio, Herodes o Grande, aquele que mandou matar Jesus, os meninos, na verdade, com menos de 2 anos, mas a ideia era matar Jesus, ele teria morrido no ano 4º antes de Cristo. Nessa contagem de Dionísio, a qual nós estaríamos hoje no ano 2021. Herodes o Grande teria morrido 4 anos antes de Cristo. Como que ele teria mandado, então, matar os meninos abaixo de 2 anos para conseguir matar Jesus? Então havia um erro. Então, considerando que Herodes o Grande teria morrido no que seria 4 anos antes de Cristo, e considerando que ele mandou matar Jesus quando Jesus tinha aproximadamente 2 anos, no mínimo Jesus teria nascido no ano 6 antes de Cristo, na contagem do calendário. Por essa conta, hoje nós não estaríamos em 2021, estaríamos já em 2027, caminhando para 2028. Então, Jesus também não nasceu há 2021 anos atrás, no mínimo há 2028 anos atrás. A terceira verdade é que essa data era uma comemoração pagã. Porque se nós não conseguimos definir o ano e o mês, tampouco vamos definir o dia que Jesus nasceu, Mas existia uma festa pagã que era no dia 25 de dezembro. Essa festa era uma festa de adoração ao deus Mitra, ao deus do sol, que eles acreditavam ser o deus, um deus pagão. Quando Constantino se tornou cristão, Constantino era o imperador de Roma, imperador romano, e ele se tornou cristão. A religião cristã se tornou a religião oficial do Império Romano. A religião que era perseguida pelos imperadores antecessores a Constantino, agora se tornou a religião oficial do Império. Então, se as religiões pagãs tinham uma comemoração no dia 25 de dezembro, que era o deus deles, que eles acreditavam, Constantino, então, deu liberdade à igreja para ter, nesse dia, também uma festa cristã. E passou-se a comemorar, então, o dia do nascimento de Jesus, nesse dia 25 de dezembro. É aí que surge o Natal. Na verdade, como já vimos, não tem base bíblica nem histórica para afirmar que Jesus nasceu nesse dia, mas foi escolhida essa data para comemorar, então, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A quarta verdade é que o Papai Noel é uma lenda. Papai Noel é uma lenda que originou a partir de São Nicolau. São Nicolau era um padre que diz a história que era de bom coração
E ele, na data do seu aniversário, que era 6 de dezembro, distribuía presente para as crianças. Saía com um saco de presente, distribuindo e tal. E com o passar do tempo, né, São Nicolau morreu e ficou ali essa data comemorativa. Depois resolveram juntar uma coisa com a outra. Como dia 25 de dezembro comemora o nascimento de Jesus, o Natal, festas, né? As famílias se reúnem em festas, então decidiram então criar essa lenda que é o Papai Noel, baseado em São Nicolau, que, né, no caso, um homem que vai sair dando presente às crianças no dia do Natal, no dia da festa. E a quinta e a última verdade que eu quero enfatizar para vocês aqui nesse vídeo é que a Bíblia não manda e nem proíbe celebrarmos o Natal. Às vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Há uma divergência, uns acreditam, nós temos que celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Outros dizem, não podemos celebrar porque é uma data que se comemorava festas pagãs. Mas na verdade é essa, a Bíblia, como a Bíblia não manda, né, nós não podemos dizer que é necessário. Eu acho que é uma coisa desnecessária. Porque o que a Bíblia ordena, o que Jesus ordenou, irmãos, é celebrarmos a morte dele, por ocasião da Santa Ceia, né? A Santa Ceia é o memorial da morte de Cristo. Isso é uma ordenança de Jesus. Mas não há na Bíblia nenhuma ordenança para celebrar o nascimento de Jesus. Porque eu não sei, mas talvez, irmãos, porque Jesus, ele é eterno. Ele nasceu sim como um homem, veio para salvar a humanidade, mas ele sempre existiu, né? Ele morreu também, mas ressuscitou e continua vivo. Mas por que ele manda celebrar a morte? Porque a morte dele representa para nós o dia da nossa libertação. O momento que a humanidade alcançou a redenção. Então a morte de Jesus marca a libertação da humanidade do pecado, assim como a Páscoa marcava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, do rei Faraó. Então a morte de Jesus representa para os cristãos a libertação, a salvação, a redenção. Talvez por isso que o Senhor mandou celebrarmos a sua morte e não o seu nascimento. Mas também eu não vou afirmar que é pecado, porque a Bíblia também não proíbe. Alguns dizem, porque é uma data pagã, eram festas pagãs, sim. Mas isso não vem o caso, porque existem até hoje muitas festas pagãs, e se a pessoa faz aniversário numa data que é de uma festa pagã, a pessoa não vai deixar de comemorar o aniversário por isso, né, irmãos? Então, eu não vejo problema em ter um dia para celebrar o nascimento de Jesus. Não importa se existia festa pagã nesse dia, o que importa é que o nosso coração está para celebrar o nascimento de Jesus. Esse é o meu ponto de vista. Mas não há necessidade. A necessidade é a gente ter Jesus todo dia no nosso coração. Não é só 25 de dezembro. O problema que há é que as pessoas, às vezes, passam o ano todo fazendo tudo quanto é coisa contrária à vontade do Senhor, e somente no dia de Natal é que eles se lembram do nascimento de Jesus. Isso aqui não pode. Nós temos que lembrar de Jesus todo instante da nossa vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo. Que Deus abençoe. Se gostou, compartilhe também, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra.